seja Deus. Eu simplesmente sou um canal, mas a palavra, ela fala ao seu coração, ela molda ao seu coração, ela aprofunda a sua espiritualidade. Então, somente fique atento na palavra, que Deus ele vai falar ao seu coração. Então, o texto lá, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, que diz a palavra de Deus. Aleluia. Está ali na tela, os irmãos podem acompanhar. Diz assim o texto bíblico: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A igreja diz amém? Louvado seja Deus para todos sempre. E aqui estudando esta palavra, queridos amados irmãos, pedi a Deus que me desse uma direção para que o Espírito Santo pudesse falar grandemente. E no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, Deus mostra, louvado seja Deus, uma batalha épica entre o exército filisteu e o exército de Israel, louvado seja Deus, a qual Deus ia trazer um protagonista inesperável, louvado seja Deus. Todos nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele conhece aquele que Ele quer usar, louvado seja Deus. E sabendo que quando nós estamos na nossa posição e na posição que Deus quer, aí Ele faz o extraordinário, porque Deus, quando Ele usa alguém, é porque Ele quer mostrar a sua grandeza nesta terra. E esse texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, ele vai revelar para os filisteus e todos os povos daquela redondeza que Ele ainda é Deus na terra. Louvado seja Deus para todos sempre. E esta palavra, fique atento a ela, que Deus vai falar ao seu coração nesta tarde, porque Ele é Deus que faz e continua fazendo. Louvado seja Deus. E dentro desse contexto, aqui eu fiz umas anotações, e podemos ver que a história de Davi, derrubando o gigante, louvado seja Deus, com uma pedra, vai nos mostrar grandes exemplos, ou seja, para a nossa vida, louvado seja Deus. Quando vemos essa palavra, eu mesmo em si já me alegro, porque o que Deus faz para conosco é maravilhoso, louvado seja Deus. E assim foi com Davi. E aqui eu vejo nesse contexto que Davi, ele tinha, aleluia, um segredo. Era diferente, louvado seja Deus. E aqui já quero externar para a igreja do Senhor. Temos que ter segredo, conhecer os segredos de Deus, aleluia. E ele conta, o primeiro segredo de Davi é que ele conhecia um Deus que era acima de todas as coisas. Era um Deus que não tinha impossível para ele, porque Deus, ele não conhece a palavra impossível. E Davi, ele conhecia esse segredo, louvado seja Deus. Por isso, quando Davi, amando de seu pai, foi ao encontro lá do vale de Elá, e lá encontrou o povo e viu pela primeira vez o gigante Golias, diante de um grande exército, dividido um em um lado, outro em outro, no meio o vale, louvado seja Deus. E a Bíblia demonstra que o exército de Israel estava temoroso, temia, aleluia, não somente pelo exército que ele ia confrontar, mas pelo homem gigante que estava os afrontando. E Davi, como tinha um segredo com o seu Deus, como Davi conhecia o seu Deus, ele tão somente explanou o texto lido nesta tarde, aleluia, louvado seja Deus, dizendo, Davi dizendo, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, louvado seja Deus para todos sempre. Aí Davi mostra o segredo, louvado seja Deus, e eu posso mais uma vez externar a igreja, o teu segredo está no teu Deus, louvado seja Deus. E demonstro mais algumas, louvado seja Deus, segredo de Davi. Onde Davi estava antes de ver Golias pela primeira vez? E a Bíblia vai me dizer que Davi estava num pasto, cuidando das poucas ovelhas de seu pai.
Louvado seja Deus. Mas lá, Davi, ele buscava intimidade com Deus. Lá, Davi buscava, aleluia, ter cuidado e obediência a seu pai e a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E tinha duas coisas que Davi tinha em destaque naquele lugar. Primeiro, descrição. Ele não precisava que alguém visse ele para os seus feitos, as suas obras, para lhe elogiar. Ele era discreto, estava ali simplesmente obedecendo a seu pai e ao seu Deus. Outra coisa que é um segredo importante que Davi tinha e nós precisamos aprender, louvado seja Deus. Ele tinha motivação, louvado seja Deus. Nós estamos em um momento neste mundo que precisamos estar motivados. Que motivação é essa, irmão Almir? Motivação de fazer a obra de Deus, as coisas para Deus, sem ver o galardão antecipado, louvado seja Deus. E assim foi na vida de Davi, um crente discreto e aguardando o momento certo de Deus fazer coisas maiores na vida dele, louvado seja Deus. E a motivação de Davi era fazer o melhor para o seu pai, cuidando das ovelhas. A motivação de Davi era fazer o melhor para Deus. E ali ele foi adquirindo intimidade com o seu Deus. Ali ele foi adquirindo intimidade com o Senhor. O Senhor que ele disse para o gigante: eu vim através do nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E nessa simplicidade, pegamos esses exemplos do servo Davi. Louvado seja Deus para todos sempre. Agora vamos ver o outro lado. Aí diz assim: Golias, louvado seja Deus, veio a Davi com espada, com lança e escudo. E além de usar palavras de afronta e ter a ajuda de um escudeiro. Louvado seja Deus. Imagine, Davi pequeno ainda, em sua adolescência, mas ele tinha uma arma poderosa, que nenhum dos inimigos de nossas almas tem, louvado seja Deus. Ele chegou no lugar que o medo imperava, louvado seja Deus. Imagine, o exército de Israel, que ganhou tantas batalhas, estava ali tremendo diante de um homem, aleluia, de mais de 3 metros de altura, louvado seja Deus, com uma espada gigantesca, com a voz que bramava, que estremecia o lugar, porque ali era um vale. Quando Golias bramava com sua voz, era impossível não tremer as pernas, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Davi chegou e simplesmente não temeu, aleluia. É assim que Deus quer da igreja, louvado seja Deus. Em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, nós reconhecemos o Deus em que servimos, aleluia. E é Ele que vai cuidar, e é Ele que vai fazer, e é Ele que vai transformar. Creia tão somente, igreja do Senhor. Faça como Davi, seja discreto e motivado, e Deus vai fazer nesta tarde aquilo que você acha que é impossível. Louvado seja Deus para todos sempre. E ali estava o pequeno Davi diante do gigante. E ali ele reconhece o território, faz pergunta às pessoas que estavam lá ao lado. E seu irmão Eliabe, irritado, foi até Davi, foi criticá-lo. Quem é você? Ele achou que Davi era um jovem aventureiro, estava ali curioso, queria ver o campo de batalha, queria ver somente o que ia acontecer, mas não. Davi estava indignado, porque quando ouviu o gigante desafiar o exército de Israel, ele disse: quem é? Quem é este incircunciso que desafia o Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que derrotou 300, só o povo cantando, louvado seja Deus? Quem é esse que desafia o Deus dos deuses, louvado seja Deus? Esse era o segredo de Davi. Naquele momento só Davi reconhecia isso, porque o restante estavam preocupados com honras humanas, o restante estava preocupado em ser reconhecido. E Eliabe, quando viu aquilo, disse: oxe, esse menino quer o que aqui? Está perguntando quem é esse homem, o que acontecerá se vencê-lo. Aí Eliabe achava que Davi queria honra, mas a honra de Davi não queria acontecer. A honra de Davi estava no cuidado com seu Deus e a honra do povo de Israel. Louvado seja Deus. Você tem honrado aquilo que Deus em tuas mãos?
Você tem honrado aquilo que colocou para você fazer? Você tem honrado o seu povo, a sua igreja, o trabalho que Deus colocou em suas mãos? Então, em primeiro lugar, aprenda como Davi, honre o seu Deus, não tenha medo do desafio e do perigo, saiba que Deus está te observando e Ele vai fazer, aleluia, nesta tarde e na tua vida. Louvado seja Deus para todo sempre. E ali estava o pequeno Davi, que iria contra o gigante acompanhado pelo nome do Senhor, e levou um cajado de pastor, uma funda e 5 pedras. E é nisso que eu quero, se o tempo nos permitir, andar nesta noite. Ou seja, o que é gigante, irmão Almir, diante de nós no tempo atual? Gigantes são coisas maiores que nós não conseguimos enfrentar sozinhos, louvado seja Deus. Existem situações que somos surpreendidos e não sabemos o que fazer. Ou seja, fiquemos amedrontados e nos sentimos pequenos demais para enfrentar. Mas Davi, ele sabia em que servia. Davi sabia quem estava com ele. Porque lá no pasto, aleluia, louvado seja Deus, ele foi treinado, louvado seja Deus. Muitas das vezes acontecem coisas, irmãos, em nossas vidas e não entendemos a vontade de Deus. Se levanta coisas grandes para nós e nós muitas das vezes murmuramos e não sabemos o propósito de Deus. Mas eu quero te dizer nesta tarde, o que está acontecendo com você, eu não sei o que é, mas é Deus te preparando para coisas maiores, que vem aí, e você tem que estar preparado para vencer, porque a vitória vai ser grande, aleluia. Você vai dar um grande culto de ação de graça, porque é Deus que está te preparando, é Deus, não é o homem. Então fixe nele. Não precisa aparecer no momento certo, Deus vai mostrar você na terra e todos vão se surpreender para a glória dele, porque a glória é para ele, é tudo dele, o brilho é de Deus, e se nós tirarmos isso dele, nós não somos nada. E Davi sabia disso, tanto que ele, quando viu o gigante bramando, estremecendo o vale, ele disse: mas o que é isso? Quem é esse? Perguntou os irmãos e quem estava próximo a ele. Ou seja, quando algo se levantar contra ti, não olhe o tamanho, não olhe o tamanho do problema, não. Olhe para Jesus, faça como o salmista no Salmo 120, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ou seja, o salmista já estava contemplando Deus, ele já estava vendo Deus, aleluia, além dos montes ele já via Deus, aleluia. Assim é o crente que murmura demais perde a bênção, o crente que reclama demais perde a bênção. Mas Davi, ele tinha um segredo, e o segredo era o seu Deus, que era maior do que o universo e maior de todas as coisas. Então não te preocupe, glorifique o Senhor nesta tarde, porque o Senhor está falando ao teu coração. Ele é grande e Ele vai fazer nesta tarde, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Ali estava o pequeno Davi, e através desta palavra eu quero rapidamente refletir, aleluia, como Davi enfrentou com as ferramentas que ele tinha. Primeiro, o cajado. Ele tinha um cajado de pastor, tanto que foi ele ao encontro do gigante, e ele foi afrontado. Tu acha que eu sou um cão, para tu vir a mim como um pastor e um cajado? Louvado seja Deus. Mas o gigante não entendia que Deus, nosso Deus, Ele age através da simplicidade, Ele age através da motivação do crente, Ele age através, aleluia, da intimidade do crente com Ele. Ou seja, não precisa estar batendo tambor para alguém lhe ver, não precisa colocar uma volta de ouro no teu pescoço para alguém te ver, aleluia. Não precisa aumentar a voz para alguém te perceber, louvado seja Deus. Deus está olhando a tua oração, Deus está olhando a tua intimidade com Ele. Deus, Ele usa crente com intimidade com Ele, aleluia. Não te preocupa com destaque, que no momento certo vai Deus colocar com a ferramenta que Ele te deu, aleluia. Por isso que eu digo, não abandone aquilo que Deus te deu. Faça com discrição e motivação, e a vitória virá, e você vai cantar o hino de vitória. Então Davi foi até o gigante, aleluia, com o cajado.
e foi afrontado, louvado seja Deus. O rei Saul, ainda com medo, porque sabia que a estatura de Davi para o tamanho do gigante era impossível. Ou seja, muitos olham para você e não reconhecem você. Diz, esse aí não é nada. Quem é esse aí? Louvado seja Deus. Na minha trajetória como cristão, eu aceitei Jesus como 14 anos de idade. Passei por algumas congregações, mas o meu legado foi aqui em Coab, em servir ao Senhor. Mas quantos não me apontava, quantos não me rejeitava, me escarneava, ria da minha cara? Isso dentro da igreja, louvado seja Deus. Muitas vezes me entristecia, mas Deus me deu alguém que me ajudou, me deu uma esposa santa, e eu estou aqui de pé por causa dela, que orava, intercedia, e eu estou aqui para dizer que Deus, Ele é maravilhoso na minha vida. E esse Deus que bota alguém para você, Ele quer cuidar de você. Não te preocupa com o gigante, com a adversidade. Saiba que Deus está te preparando para coisas maiores, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Está aqui nesta tarde, Ele é Deus, igreja, glorifique a Ele. Ele está te preparando para coisas maiores, louvado seja Deus. E aqui quero pular para o segundo arma de Davi, a coragem, louvado seja Deus. Então eu vou trazer, ele tinha uma funda, e Davi, a coragem de Davi, em sua determinação a enfrentar o gigante, era impressionante. Isso é notório, isso é evidente. Davi era corajoso, ele não tremeu, ele viu o grito do gigante ecoar, ele viu a estatura do gigante, mas ele não se amedrontou, ao contrário do exército de Israel, que estava temoroso. Tanto que o gigante diz, vocês não têm guerreiro em Israel, que me manda uma criança para pelejar comigo? Isso aí infligia o coração de Davi. Ele ficava ali irado de como é que um gigante como esse enfrenta o Deus de Israel. Por que isso, igreja? Porque Davi, ele estava em outro patamar. O segredo de Davi era espiritual. O exército de Israel, o povo estava temoroso porque não estava com intimidade com Deus. Qual o segredo nesta noite? Usa o teu cajado, usa a tua funda, mas primeiro consagra ela na mão do Senhor, porque essa ferramenta que Deus te deu, tu vai usar para coisas grandes, aleluia, para as coisas que o mundo não vai acreditar, mas quando vê, vai dizer, esse sim é de Deus, esse serve a Deus, esse faz a vontade de Deus, e é isso que Deus diz esta tarde a você. Glorifique a Ele, porque Ele está falando, aleluia, Ele está te dizendo, eu estou te usando, eu quero te usar. Me busca, faz a minha vontade, e não importa a ferramenta que eu coloco em tuas mãos. Uma funda vai se tornar uma bomba atômica, que vai derrubar qualquer problema que estiver à tua frente, porque não é você não, é eu, o Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia, glorifique a Deus nesta tarde. Ele está falando, o teu problema não é nada diante do gigante, mas o teu Deus, Ele está acima de qualquer coisa que possa se levantar contra ti. Ele está providenciando a vitória, Ele está cuidando, aleluia, Ele está curando, está transformando e está salvando. Tenha intimidade com Deus, busque intimidade com Deus, deixe, aleluia, a fama para lá, ela vai chegar. Ele não se importe com isso não, porque a maior fama que um crente deve ter é um dia estar no céu e falar com Jesus face a face, aleluia. Muitos estão preocupados com posição na igreja, muitos estão preocupados em coordenar, aleluia, muitos estão preocupados com o afago do líder. Não, se preocupe em ter intimidade com seu Deus. Aí você vai ver o impossível, o que é secreto, Deus vai revelar, porque Ele é Deus, Ele quer te usar na terra, Ele procura aqueles que querem ser usados, aleluia. Acorda, igreja, Deus quer te usar como Davi, aleluia. Nós estamos nas últimas horas, a trombeta vai tocar e Deus vai levar os escolhidos, nem aqueles que batem trombeta e querem aparecer, não. Será que não tinha guerreiro em Israel para Deus escolher Davi com um cajado e uma funda para derrubar o gigante? O maior inimigo de Israel naquele momento, naquela batalha, não era o gigante, não era o exército filisteu, mas era a covardia. O povo estava temoroso, aleluia. Bastava o gigante gritar, o exército de Israel recolhia. E cadê o gigante? E cadê os valentes de Israel?
Aí Deus usa um menino, louvado seja Deus. Diga, é você. É a sua coragem, é em você que eu vou mostrar que eu trabalho nas coisas que ninguém dá nada. Eu trabalho naquilo que Deus, as pessoas desprezam. Eu vou lá e levanto e mostro que sou Deus na terra. Aleluia! E Deus está olhando para você. Talvez você está dizendo, eu não sou ninguém, ninguém me vê. E Deus está te contemplando. Ele vai dizer para ti nesta tarde, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, desça no altar de Deus, e eu farei você notório nessa terra para a minha glória, porque a glória é minha, não é de ninguém. Adore ao Senhor, igreja. Deus nesta tarde está falando ao seu coração. E Davi, com sua funda, aleluia, também teve coragem para derrotar o leão e o urso, como na última trajetória, antes dele chegar ali, Deus tinha preparado ele. E ali foi um dos argumentos para ele falar com o rei Saul, porque todo estava... Davi tinha 3 inimigos quando ele chegou no vale de Elá: seu irmão Eliabe, louvado seja Deus, o povo temoroso, o medo, e Saul, que mesmo ouvindo Davi, ele ficou preocupado, porque ele não entendia o segredo de Deus naquele momento. Louvado seja Deus. Então, quando Deus tem propósito na vida do crente, Ele no momento certo vai se revelar e vai mostrar que Ele é Deus na terra. Louvado seja Deus. E Ele disse, esse exército não tem coragem, eu vou levantar um corajoso, porque para mim os covardes que voltem, mas os corajosos vão prosperar, porque eu sou Deus de Israel, e eu vou mostrar para esse filisteu que eu sou Deus nessa terra. Por isso a fala de Davi: quem é esse circunciso que vem a mim com espada, lança, tem até escudeiro, um homem do tamanho desse? Louvado seja Deus. Mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Mas ele não estava falando dos exércitos humanos, ele estava falando do exército espiritual. Aleluia. Deus estava usando Davi para revelar a grandeza de Deus para os filisteus. Aleluia, porque aqueles homens conheciam a grandeza do exército de Israel pelos seus feitos, mas ele não entendia ainda que a força de Israel estava num Deus todo-poderoso, que nunca perdeu batalha e jamais perderá. Olha, isso aí é importante para você, igreja do Senhor. O Deus que você dá glória, o Deus que você louva nos cultos, é um Deus que nunca perdeu batalha e jamais perderá. Então não te preocupa, não te preocupa com o teu problema, não. Tu diz é impossível. Não, nosso Deus, Ele não conhece o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele quer fazer nesta tarde o impossível na tua vida. Ele quer fazer o impossível naquilo que tu acha que não dá mais jeito. E Ele está dizendo, eu vou usar Davi. Ele vai derrubar o gigante, Ele vai derrubar o problema que está na tua vida, e tu virá cantar um hino de vitória. Aleluia. Tu vai querer agradecer, tu não vai ter palavras para agradecer, porque o que Deus faz é coisa grande, porque Ele é grande. Aleluia. Não te preocupa com o teu problema. E Davi ali, com uma funda, com um cajado e uma funda, foi até o gigante. Aleluia. E a Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu. A terceira ferramenta que Davi usou desde o princípio, desde lá dos campos de pasto do seu pai, até o dia que ele veio enfrentar o gigante, a fé, que é as pedras. Imagine você diante de um gigante de mais de 3 metros de altura, armado até os dentes. A sua armadura é impenetrável, louvado seja Deus. Mas o segredo do crente é a fé. Davi tinha fé, e a fé de Davi estava em um Deus grande. Aleluia. Como é que está a tua fé, gente? A tua fé, ela aumenta todo dia, ou ela está estagnada? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a gente tem que exercitar a nossa fé. E como fazemos isso? Aleluia. Buscando a Deus em oração. Aleluia. Lendo as palavras, cultuando ao Senhor, adorando a Ele de verdade, com discrição e motivado, assim como fez Davi. E Davi se encontra diante do gigante, com sua, aleluia, com sua funda, aleluia, e algumas pedrinhas. Talvez Davi, ele já tinha consciência daquilo que Deus ia fazer na sua vida.
porque ele ali agia através da espiritualidade, através da intimidade com Deus. E Davi, ele roda aquela funda, aleluia. Hoje a gente conhece por estilingue, o gigante com espada que não tinha tamanho, com armadura que estava para proteger. E eu vejo aquele gigante rindo de Davi. Diz, mas o que é isso? Meu Deus, escarnecendo o servo do Senhor. Mas o gigante, ele não entendia que Davi, aleluia, ele servia a um Deus lindo, aleluia. Ele tinha intimidade com Deus, que quando ele quer usar, não importa, aleluia, se o homem não quer, mas Deus pega o homem, abre a boca do homem e exalta o seu servo. Assim foi como Davi. Ninguém viu ele, mas Deus viu, por causa da fé dele. E ele roda ali aquela funda, e roda, e roda, e roda, e eu cresço no coração de Davi. Deus, Espírito Santo, guia esta pedra e derruba esse gigante, aleluia. E a pedra foi, e atingiu no meio da testa do gigante, ele desabou. O povo se espantou, aleluia. E o milagre de Deus foi acontecendo, mas o gigante estava vivo. O pequeno Davi foi lá, pediu força a Deus, disse, Jesus, me dá a força de Sansão agora, porque a espada é gigante, aleluia. Mesmo assim ele pega a espada, corta a cabeça do gigante e vence a batalha. Israel canta a vitória pelo nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Jeová, o Deus grande, o Deus que está aqui nesta tarde e está te dizendo, não te preocupa com o gigante, eu vou vencer por você. Eu já estou te vendo. Ninguém te vê, mas eu estou te vendo. Aperfeiçoa a fé. Aperfeiçoa as tuas armas. Louvado seja Deus, que eu sou Deus, que não me preocupo com destaque, mas eu dou destaque. Aleluia. Ele vai tirar tudo do pasto e colocar em lugares melhores. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus. Agora eu quero ter um segredo que eu quero contar para você. Não é para a tua glória não, viu? É para tu fazer o melhor para Ele, aleluia. Porque o meu Deus, o Deus dessa igreja, Ele não dá a sua glória a ninguém. A glória é dele. A glória é dele, aleluia. Receba esta palavra. Deus quer te usar para derrubar gigantes. Deus quer te usar para curar em nome dele as pessoas. Deus quer te usar para salvar vidas que estão lá no lamaçal do pecado. Deus quer te usar na escola, na faculdade. Ou seja, não é para tu mudar lá, não é para tu mostrar que tu é diferente na terra. Acorda, igreja, Jesus está voltando e Ele quer usar crentes, aleluia, que é discreto e motivado em fazer a sua obra. E que nesta noite, já gratos ao Senhor, eu quero perguntar se tem alguém que tenha coragem como a de Davi, que ainda não reconheceu esse Deus dos exércitos. Se você está aqui nesta tarde, venha aqui à frente, dê um passo para Jesus, aquele, aleluia, que morreu um dia na cruz, assim como Davi, corajoso, mesmo sendo Deus, se despiu-se da glória e veio aqui morrer na cruz por mim e por você. Louvado seja Deus. Tem alguém nesta tarde que quer ter um encontro com esse Jesus? O Jesus que também é o Deus de Davi, aquele que deu coragem, aquele que deu motivação. E nesta tarde, eu não sei como é que está a tua vida, mas o Senhor diz nesta tarde, eu quero te colocar motivação no teu coração. Eu quero, aleluia, te colocar em outro patamar. Eu quero te ajudar a se erguer. Porque como Davi clamou, o Senhor dos exércitos, é Ele que eu vencerei. Assim é contigo. Tu só vai vencer as tuas batalhas com Deus. Então aceita Ele como teu Salvador nesta tarde. Venha, não tema, se tem alguém, venha. Porque o Senhor quer te usar. Louvado seja Deus, Ele quer fazer algo grande em tua vida, então tão somente venha para Jesus. E eu